Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busco Balde. Vocês já sabem, mas eu faço questão de lembrar sempre que o Busco Balde é o quadro de saúde do Endcast. O Endcast nasceu para falar sobre felicidade, mas como é que a gente vai ser feliz sem cuidar do principal, que é a saúde, não é mesmo? E aí a gente teve a sorte, a honra, a alegria de ter aqui com a gente a doutora Ana Laura Ferreira. Tudo bem, doutora? Bem, e você? Bem também, graças a Deus, buscando o balde sempre, né? Sempre. E doutor Bruno Fujihara, tudo bem, Doc? Certo. Bora buscar o balde natalino. Bora, né? Nossa, esse a gente costuma chutar um pouquinho mais pra longe, né? Esse é mais pesado. Tem peru, tem pernil, né? E ambos, né, vêm aqui pra responder de forma simples, de forma fácil, de forma possível de todo mundo entender as dúvidas que a gente tem sobre medicina, sobre remédios, sobre o que é possível, o que não é possível, né, dentro das especialidades deles. Doutora Ana, endocrinologista e também nutróloga, e doutor Bruno, médico do esporte. E sempre que eles podem, eles também trazem pessoas muito importantes aqui para a mesa. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o doutor Eduardo Rached. Seja bem-vindo, viu, doutor? Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui entre amigos, Bruno, Ana e você, André. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor Eduardo, que é um cardiologista aqui da cidade de Franca, de uma família de cardiologistas aqui bastante conhecida. Estamos muito felizes e honrados aqui com a sua presença, viu, doutor? Eu que fico muito feliz e grato pelo convite. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, detalhe, né? Te tiramos para vir gravar um podcast numa sexta à noite. O maior prazer. Bom, a ideia aqui é a gente conversar, né, sobre esse universo que vem sendo cada vez maior das possibilidades aí de emagrecimento com saúde, né, doutor? A gente sabe, a doutora Ana e o doutor Bruno dão várias dicas sempre aqui de como que a gente faz para buscar o que é possível, né, dentro das visões deles. E hoje a gente está curioso para saber também na visão da cardiologia, né, Ana? Sim. Se você quiser introduzir um pouquinho, né, da onde surgiu essa ideia, faz o favor aí para a gente. A ideia vem própria prática nossa do consultório, né? Que a gente, próprio paciente, traz questões, e a questão da mídia também de falar pra gente muito ali de canetas emagrecedoras, né? Como se reduzisse somente a uma medicação que diminui peso. E as pessoas não entendem muitas vezes os demais benefícios de uma medicação dessa. Então, não é uma caneta emagrecedora, é um tratamento para obesidade e outras doenças, né? E um dia um paciente falou assim para mim, poxa, ele inclusive, ele é advogado, tá aí interessado e tal, ele chegou com dúvida e falou assim, caramba, essa medicação faz tudo isso, né? E eu falei, faz. Ele falou, e por que não divulgam mais isso, né? Então, daí veio a ideia do precisamos falar mais sobre todos os benefícios para a saúde dessas medicações que estão chegando. Algumas que já estão aqui e outras que estão vindo, né? Tem isso também, né? Tem novidades, né? Com certeza. Então conta pra gente aí do seu ponto de vista, né? Faz um overview pra gente dessas medicações, doutor. Então, antes da gente chegar, André, propriamente dito, nessas canetas emagrecedoras, que como a Ana muito bem disse, faz muito mais do que emagrecer, a gente tem que pegar um histórico dos medicamentos para emagrecimento. E por que entrar a cardiologia nessa rodada? Porque, historicamente, os medicamentos para emagrecimento não eram muito bonzinhos com o coração. Então, quem aqui não se lembra dos famosos anfetamínicos, medicamentos que eram muito sim potentes para emagrecer, mas a duras penas para o meu coração, aumentando frequência cardíaca, arritmias, até risco de infarto, picos de pressão. Então, historicamente, os medicamentos não eram muito a favor do coração. E até um medicamento, não é um anfetamínico tradicional, mas até a sibutramina, que é um medicamento legalizado pela Anvisa para uso no emagrecimento, ele tem as suas restrições cardiovasculares. Então, um paciente que é de alto risco cardiovascular, que já tem pressão alta, arritmia, não é um bom medicamento para esse perfil de paciente. Então, eu acho que para atender uma necessidade, né, de atender igualmente ao peso e ao coração, é que vem esse novo universo aí das canetas emagrecedoras, os chamados análogos do GLP-1, que é um hormônio produzido pelo nosso trato intestinal, ou a melhoria desse medicamento, que é o análogo do GLP-1 GIP, que aí
é para isso que nós estamos aqui hoje à noite, para dizer que inaugurou um novo capítulo, porque para o coração foi muito bom e positivo. Os meninos aqui sabem bastante sobre isso. Nossa, que top. Só de falar, só dele começar a falar já dá pra gente sentir, assim, que tem uma empolgação, né? Com certeza, um entusiasmo muito grande. Entusiasmo por trás de tudo isso, né? Com certeza. Mas vamos tentar traduzir um pouquinho Vamos, aqui, porque vamos essas passar. palavras são um pouco ainda difíceis. Vamos digerir essa informação para quem está ouvindo e assistindo a gente. Né? Esses análogos de GLP-1. Perfeito. Então, os análogos do GLP-1, a gente tem aqui no Brasil, mais ou menos há uma década ou 13 anos mais ou menos, a liraglutida, né? Eu acho que não convém falar aqui de nomes comerciais, mas a liraglutida foi o primeiro representante dessa família, né? E ele causou um alvoroço, porque todos eles começaram para tratar diabetes tipo 2. Então, a gente viu que eles eram muito bons para tratar os níveis de açúcar do paciente com diabetes tipo 2. E o paciente diabético tipo 2, né? Os meninos me corrigem se eu estiver errado, até 80%, 90% sendo obesos, nós observamos o efeito adicional nesses pacientes, André. Que além de controlar os níveis de açúcar, caía também o peso. E a grande pergunta foi, será que eu poderia usar esse medicamento num paciente obeso não diabético, sem o risco do quê? De cair o açúcar, de hipoglicemia? E o acerto foi aí. Então, esse análogo do GLP-1 primeiro, a liraglutida, começa para tratar diabetes tipo 2. E no meio do caminho a gente vê uma excelente arma e ferramenta para tratar também a obesidade em diabéticos e também nos não diabéticos. E o que chama atenção aos olhos, né? Que para ver se é seguro ou não para o coração, existe o que a gente chama assim, de estudo clínico. O que é isso? Para a gente ver se o paciente que usa ele teve maior risco de infarto, AVC, arritmia. E para nossa surpresa, André, o Bruno e a Ana são testemunhas, não é que esses medicamentos se mostraram seguros. Eles não foram só neutros, gente. Eles protegeram o coração. Então, além de não ser negativo, eu só queria que eles fossem neutros, que eles não atrapalhassem o coração. Eles trouxeram benefício, gente. Diminuiu nesse paciente obeso com ou sem diabetes, risco de infarto, de AVC. E aí que a gente começa esse novo capítulo, essa nova era. E aí vem a sequência que vocês provavelmente vão falar, que é a semaglutida e depois a tirzepatida. Então, que é o que está hoje. Que está em voga aí. Auge, né? Não sei o que o Bruno e a Ana acreditam nesse sentido aí. Como que é para você essa história? Você enxerga de que forma, Brunão? Bom, realmente essa parte aí que o Rached falou é muito verdade. Começou com um remédio emagrecedor, focado mais na parte de emagrecer a qualquer custo. O problema é que realmente é o combinho FEM-FEM, né? O fentermina fenproporex, foi banido aqui do Brasil porque realmente ele causava muito mais mal não é que causava muito mais mal do que bem, mas teve muitos casos aí de emergências, né? O paciente teve que ir para o pronto-socorro em função disso, né? Em uso da medicação. Aí, em função disso, foi uma medicação que caiu em desuso, já não era uma medicação que era tida como segura. Aí, depois disso, com o advento dessas canetas, ficou muito mais tranquilo a questão do tratamento da obesidade, né? Então, deu segurança para tratar o paciente e, como que eu gosto de falar que qual é a função dessas canetas? É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta para a pessoa aprender a fazer dieta. Por quê? Porque a pessoa, se ela tentar comer errado, ela vai passar mal. Então, eu acho que nada mais justo de falar que se a pessoa não está querendo aprender a comer, ela vai jogar dinheiro fora. Por quê? Do ponto de vista só de obesidade, sem pensar nos outros benefícios, tá? Por quê? A pessoa até emagrece, mas ela emagrece por quê? Porque ela não consegue comer. Tá? E eu acho que o não conseguir comer, beleza, a pessoa não está conseguindo e naquele momento então ela fica de boa e ela acaba emagrecendo. Mas e depois quando fica sem o remédio? Porque o remédio de tratamento é caro, qual for o motivo? A pessoa consegue comer. E aí? Aí ela vai estar conseguindo comer e engorda tudo de novo ou boa parte do que ela perdeu. Então eu falo que é uma ferramenta que é para auxiliar no aprendizado da dieta. Então, eu vejo dessa forma, tá? Fantástico. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, doutora? Nós conversamos hoje e essa é uma revolução, porque a gente tinha
lógico, pouca opção, tratamento, né, que é o que o Eduardo Rached falou, pouca opção no tratamento da obesidade, e tinha sempre um porém muito importante, que eram os colaterais e o risco cardiovascular. E na maioria das vezes o paciente obeso, ele tem alguma alteração cardiovascular. Aí que tá o ponto, né? Então, assim, são doenças que andam juntas. As Então, famosas comorbidades. muito comum o paciente obeso já ter alguma sobrecarga, né, cardiovascular ali. Perfeito. Então, aí, né, que arma que a gente tinha? Era o tal do vamos bater ali na tecla do comer menos, exercitar mais, era o que a gente tinha de dado, né? Achava que a obesidade era mais simplista, assim, né? Fecha a boca, Sim. treina mais, né? E com os estudos, né? E estudos cada vez mais relevantes aí para nossa prática clínica, mostrando que a obesidade é muito mais complexa que isso. E eu lembro até na minha época da faculdade, acho que na sua também, que falava assim que era impossível ter uma medicação dessa, né? Com Porque certeza. é uma molécula muito sensível, que quebra muito fácil ali, né? Muito instável, não era Muito isso? difícil. A gente, falando de obesidade, né? A gente tem que dar a dimensão para o paciente, André, que é uma doença crônica. Ele não tem cura, gente. É igual hipertensão, pressão alta, colesterol, diabetes, né? É uma doença que tem controle, não tem cura. E os medicamentos, antigamente, não era possível a gente chegar nesse patamar. Existem vários exemplos, inclusive, de medicamentos, pessoal, que falharam ao longo da jornada para o tratamento de obesidade. Por quê? Quando a gente trata a obesidade, como o Bruno também falou, a gente está atuando num centro de recompensa da pessoa, do prazer, que é a fome. Se eu tiro isso, pode dar algumas complicações. No passado, alguns medicamentos falharam. Eu me lembro muito do medicamento que atuava, o Rimonaban, que ele atuava no sistema dos endocannabinoides nosso. Ele foi liberado no primeiro momento, André, e depois ele teve que ser retirado do mercado. Aumento de risco, talvez, de suicídio e depressão, porque você está mexendo, né, Ana, num sistema de recompensa. Então, realmente, na nossa faculdade de formação, parecia impossível e, felizmente, se tornou uma realidade plausível, né? E nós estamos falando o quê? Você comentou de 15 anos de formado, né? É muito pouco tempo quando a gente fala em estudos, né, em evolução da medicina. É um salto muito grande para um período muito pequeno de tempo, né? E o que a gente vem assistindo agora de novos capítulos, né, dando aí já um spoiler do que tá para chegar, é que tá evoluindo ainda mais isso, né? Com certeza. A gente sempre fala, você perguntou, André, vamos traduzir para população leiga. O que é esse GLP-1, por gente? favor. Pelo amor de Deus, né? Ó, tipo um peptídeo, tipo uma proteína, um hormônio, vamos dizer assim, que está produzindo no nosso trato gastrointestinal, e ele tem algumas ações benéficas no nosso corpo. Esses medicamentos são análogos, mimetismo, que simula a ação dele no corpo. Então, vou puxar para o coração, depois o Bruno e a Ana talvez puxa para a parte da endócrina medicina do esporte. Por exemplo, para o coração. Por que esses remédios, e depois a semaglutida, né, que é de uso semanal, eu falei da liraglutida, a semaglutida, e por que esses medicamentos eles foram tão importantes para a cardiologia? Primeiro vem na perda de peso. A Ana falou, a obesidade puxa vários outros fatores de risco. É o que a gente chama de síndrome metabólica, gente. Não tem normalmente só obeso. Obeso puxa peso, junto pressão, diabetes, colesterol. Então, primeira ação, se eu reduzir peso, eu diminuo os outros fatores de risco. 2, tem uma ação muito interessante desses medicamentos nos vasos sanguíneos. Então, uma ação, André, anti-inflamatória nos vasos. Porque a doença do coração, que é a aterosclerose, que é a gordura na parede do vaso, que causa o infarto no coração e o AVC no cérebro, nada mais é do que uma placa de gordura com inflamação. Então, esses medicamentos, eles modulam, melhoram essa inflamação. Outra coisa, por exemplo, a se falar também. Nós temos que esse medicamento, no diabético, por exemplo, reduz o açúcar. Se eu reduzir o açúcar, eu diminuo a toxicidade do açúcar nas artérias do corpo. E um mecanismo muito interessante que a gente foi aprendendo com o tempo, é equivocado falar que esse medicamento realmente é só para tratar diabetes ou peso. Esse medicamento, ele atua até abaixando o colesterol, gente. Então, ele não nasceu para isso, mas ele diminui os níveis de colesterol, principalmente aquele triglicérides, o LDL, que é o colesterol ruim. Então, somando isso, redução de inflamação, redução de colesterol, de peso, é claro que o paciente vai ter o quê? Menos infarto, menos AVC, menos pressão alta. Seria mais ou menos
como esses medicamentos protegem o coração. Fantástico, né? É. Então, aquela história de que a pessoa, às vezes, pode estar se sentindo com medo ou insegura por algum motivo, né? De usar o medicamento, tem muito mais prós do que algum contra para esse tipo, perfil de paciente. Recentemente, né, a primeira linha de medicação aprovada para apneia obstrutiva do sono, importantíssima, a gente não tinha uma medicação ali, né, direta, era mais o trabalhar o peso, o estilo de vida, né? O CPAP, aquele aparelho, CPAP, né, que a gente não adapta. Exato, e que aumenta muito o risco, né, de cardiovascular, enfim, morte súbita, vários A outros. apneia. A apneia, não separa. Apneia, né, que são essas pausas, né, repentinas da respiração, né, e que tem pessoas que fazem várias pausas durante a noite. Então, primeira medicação aprovada e primeira medicação oficialmente aprovada para gordura no fígado, esteatose hepática, né? Então, assim, é uma revolução. Eu falo que até parece propaganda enganosa, né? É isso que eu ia perguntar Você agora. fala assim, tem alguma coisa que não nossa, é bom? o que ela não faz, Não, né? o pessoal brinca, gente, que é 1001 utilidades, né? Que é isso, faz de tudo, né? Um pouco, mas é aquela questão de não tratar peso somente, trata metabolismo. Isso. Então, trata Que é muito mais amplo e tem no corpo inteiro a parte de metabolismo e vaso sanguíneo. Então, é muito mais amplo. E o que eu acho bacana falar é que a gente fala muito de gordura visceral, né? Que é a mais arriscada aí, que leva a síndrome metabólica, mas a gente não tem gordura visceral só no abdômen. A gente tem gordura visceral no corpo inteiro. Inclusive intramuscular, entendeu? Então, quer dizer, ela trata como um todo. Então, uma medicação que também tem segurança renal, né, que é importante também. Agora, lógico, onde vai ter as ressalvas ali, né? Então, por exemplo, tem de uma paciente que ela é obesa, diabética, hipertensa, ela me questionou, ela usa insulina já, caberia para mim pensar numa medicação dessa? Se você avaliar assim por cima, você vai falar, claro, mas qual que era o porém dela? Anemia. Né? Anemia grave, tratando, repondo, quer dizer, ela já tem super dificuldade de comer o que ela precisa. Então, olha só a importância de você avaliar o perfil alimentar desse paciente. Né? Então, teoricamente, seria ótimo, mas para ela, pelo menos nesse momento... Não é o mais indicado. Não é o mais indicado. Então, foi o que eu falei para ela, agora não. Né? Então, agora você tem que cuidar dessa anemia, a gente tem que melhorar o seu padrão alimentar, tem que avaliar isso mais na frente, né? Eu acho importante falar isso, gente. Não é porque tem segurança cardiovascular que não tem efeito colateral, né, Bruno? Você falou lá, o paciente muitas vezes tem efeito gastrointestinal, assim, tipo, náusea, vômito. Eu já tive alguns pacientes com episódios de diarreia importante que tiveram que parar ou receber uma hidratação até na veia, né? Então, não é porque é seguro que vai caber para todo mundo, né? Obesidade, os meninos tratam isso muito mais do que eu, não é uma fórmula, né? Não dá para aplicar para todo mundo. A Ana acabou de trazer aqui um exemplo de uma paciente que nesse momento talvez não vai se beneficiar. Então, todo medicamento tem, claro, sua indicação, seus efeitos colaterais, e cabe a gente fazer esse adendo, eu acho, para todo mundo de casa, que não é esse milagre e não justifica essa febre, esse uso desenfreado, né? Para fim estético, a qualquer custo, né? E até é bom também a gente entrar nessa parte dessa atenção, né, que tem que se ter para falar sobre o que está surgindo aí também no mercado paralelo, né, de medicação, né? Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falar que uma pessoa da família aproveitou uma viagem de férias para o Paraná para descer até o Paraguai e comprar onde ele achou lá a tirzepatida, enfim. Que ele não sabe nem a procedência. Eu falei, mas pelo menos estava numa geladeira. Fala pra mim que tá. Conservação, conservar esse medicamento. Não, tava lá dentro do rio. Então, olha, isso é uma coisa polêmica. Eu nem ia entrar no mérito, mas já que o André deu a brecha, né? Não sei ele gosta. Ele gosta, né? Não sei que o Bruno e a Ana acham. Né? Então, primeiro você falou o nome tirzepatida, não é? Que é o medicamento do momento, né? A gente tava falando da semaglutida e da liraglutida, que é o tal análogo do GLP-1. Agora, imagina você de casa, pessoal, um upgrade na molécula. O que é isso? Uma melhora. Um medicamento que tem essa ação desse hormônio aí, GLP-1, mas que agrega a potência e a ação de um outro hormônio, que chama GIP. É aí que nós temos esse outro medicamento aí que tá dando o que falar por N motivos, André, que é a tirzepatida, né? Então, a gente tá falando do medicamento aí que é mais potente no que se diz respeito a peso. Teoricamente, essa ação nesse segundo hormônio, que é o GIP, dá um pouquinho menos de efeito colateral.
de náusea e vômito. Tem também estudo de segurança cardíaca, com certeza. Eu estou feliz nesse sentido. E qual que é o grande diferencial? A Ana falou aqui. Nós temos essa gordura, gente, que é a gordura visceral do órgão. A gente acha que o obeso, André, ele só tem aquela panículo subcutâneo de gordura. Não é, né, gente? O Bruno trabalha com esporte, ele sabe. A Ana falou, o músculo do obeso tem infiltração de gordura dentro do músculo, André. O fígado do obeso é gorduroso. O coração, gente, em volta do coração é mais gorduroso. O intestino, então, é a gordura visceral. E o interessante que seria o upgrade da tirzepatida é que essa ação GIP, esse hormônio atua nessa gordura visceral, que o GLP-1 não consegue atuar. Então, o tirzepatida é um plus, André. É um plus para atuar nessa gordura. Mas seguindo os preceitos da ética, né? Da prescrição correta. E eu vou passar a bola para o Bruno para falar dessa questão do Paraguai e da tirzepatida manipulada aí. Paraguai e outros, tá? E da Bruna depois eu posso falar minha opinião, mas eu vou ficar primeiro de espectador aqui. Tá, vamos lá. Com relação a essa tirzepatida, a manipulada e a do Paraguai, tá? Se é do Paraguai, mas se foi feita pelo um laboratório assim que leva a sério aí os procedimentos de produção, ok, tá? Você só vai ter a vantagem aí de evasão tributária. Então, que realmente a carga tributária aqui no Brasil é muito pesada. Mas, pensando assim na questão de quem não faz a medicação direito, não consegue estabilizar a molécula, né? Aí é um problema. Por quê? Já tive paciente que chegou no consultório, perdeu 30, 40 quilos com remédio, só que ficou diabético. Aí, caramba, o que aconteceu? Não sei o que você tomou. Eu sei que pode até ter sido tirzepatida, às vezes nem era tirzepatida, mas às vezes você pega uma molécula instável, não sei no que ela se transformou e acabou causando isso. Então, agora o que eu tenho para fazer? Tratar o seu diabetes. Agora, sim, conseguiu emagrecer, conseguiu, mas às vezes o preço foi muito caro. Né? Buscar o balde, né, Bruno? Embora, nesse caso, um balde bem pesado. Balde bem pesado, um ônus bem pesado. E é justamente porque que a gente estava falando que era impensável conseguir fazer uma molécula dessa, né, pouco tempo atrás, requer muita tecnologia. Não é simples, não é fácil. E demandou muito investimento ali, né, para estabilizar aquilo ali, para aquilo ali conseguir chegar onde precisa e ter o efeito que precisa, na concentração que precisa, né? Então, os laboratórios, a gente não tem essa fiscalização, né, esses outros. Como é que eu sei se está devidamente avaliado, fiscalizado, né, padronizado? Eu não sei, eu como médica não sei. Eu sei sim que aquilo que a Anvisa aprovou, que o FDA aprovou, está passando ali tudo pelas normas, né? E está tendo a devida fiscalização e controle de qualidade. E é com isso que eu devo trabalhar, né? Então, eu não posso, de forma alguma, instigar ou falar que está tudo bem para o paciente ele comprar em qualquer lugar ali, né? E por mais que ele fale, não, mas eu conheço, eu não conheço e eu não vou prescrever isso, né? Então, eu acho que é um risco, até... O laboratório, o Lilly, né, analisou algumas amostras e declarou, a Anvisa soltou essa nota para a gente, né, chegou a ver, com grau de impureza altíssimo, né, com outras coisas, até sibutramina junto ali, que é a questão aí do risco cardiovascular, né, então quer dizer... Não dá para a gente arriscar, né? A gente está falando de saúde, porque até a própria medicação tem que ter a sua devida indicação original ali, né? Bem avaliado, acompanhado. Como é que eu vou passar algo que eu não sei de onde está vindo, né? Então, essa é a minha opinião. É um risco muito grande, né? Sim, e agora eu vou fechar também, vou falar minha opinião, né? Eu acho importante eu me posicionar enquanto Eduardo, tá? Isso é uma posição minha, né? O Bruno falou a opinião dele, a Ana, né? A gente... é muito parceiro, mas cada um tem as suas nuances também, né? É assim, André, é minha posição, tá? Eu acredito, assim, que se a gente for pegar a Anvisa, que é o órgão, né, que regulamenta os medicamentos no Brasil, existe até a semaglutida não é permitido, né, a manipulação, mas existe até um adendo da possibilidade e autorização de manipulação da tirzepatida. E é isso que o pessoal que está fazendo esse uso indevido, até comercializando isso em clínicas médicas ou não médicas também, André, está pegando como alvará. Mas se a gente for pegar a minuta da Anvisa, gente, né? Não sei se a Ana ou o Bruno
concordam com isso, tá falando que a manipulação deveria ser a exceção, André, e não a regra. Só para quando você não tiver a miligramagem correta da tirzepatida, para você personalizar para aquele paciente. Mas o que a gente viu, gente? A gente está vendo aqui uma produção em larga escala, em escala industrial. Tá aparecendo tráfego, às vezes, tráfico de entorpecentes. Desculpa falar dessa maneira pesada. Então, essa produção em larga escala que me preocupa. As condições sanitárias que o Bruno mencionou, como é que está sendo produzido? E a equivalência. E vamos falar, isso manipulado, pessoal, não é nada, não é genérico ou similar, isso é outra coisa, né? Você trabalha com isso, você pode até falar para o pessoal, se quebrar a patente, né? O similar e o genérico, ele tem que comprovar, né? A bioequivalência, colocar tete a tete as moléculas e falar, ó, tá em cima a curva, não é, André? Então, o manipulado não é que ele seja proibido no Brasil, mas tá lá falando, vou ressaltar isso, que deveria ser a exceção. Mas, infelizmente, parece que eu tô vendo que virou a regra. E aí, na minha opinião, cai nessa questão problemática. Não tem vigilância. Aonde está sendo produzido isso, gente? Nós estamos lidando com vidas, né? Quem que está fiscalizando essa produção? Contaminação, nível de impureza. Já ouvi falar que tinha também insulina no meio, que tinha a sibutramina no meio. Então, quem te garante que o que você está aplicando numa clínica é a tirzepatida original? Já ouvi gente falar, o meu médico, tem gente, outros profissionais, falou que compra o medicamento da farmacêutica, eu vou citar aqui da Lilly. Gente, isso é uma mentira. É uma falácia. Gente, a Lilly não está dando conta nem de abastecer adequadamente as nossas farmácias. Será que ia vender para a clínica X aqui em Franca ou Y? Não faz sentido. Gente, não acredita no que vocês ouvem, não. Vai checar a informação, né? E assim, concordo com o Bruno. O medicamento original de referência, que é o que eu prescrevo para os meus pacientes, o que eu prescreveria para minha família utilizar, e é o que eu prescrevo para meus pacientes, ele tem o seu custo. Mas a Ana matou a charada. Gente, foi investido bilhões, trilhões. Né? Se eu tiver... não é que ele não vai dar efeito colateral, mas se eu tiver um efeito mais grave, tem a quem eu recorrer, André. Tem respaldo. Eu tenho respaldo jurídico. Tem lote. Tem lote, eu posso comunicar o fabricante. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem, com as informações que são vendidas. Eu acho que essa tirzepatida manipulada só veio assim a banalizar a obesidade, a comercializar uma doença grave. E deixar ela só como um mero instrumento estético. E para isso, eu sou formalmente contra. Tá? Eu gostaria de deixar isso aqui registrado. Obrigado pela oportunidade. Eu nem ia falar isso, André. Mas obrigado. Mas a gente sempre dá uma pimentada aqui, que é como alerta, né, para a população. E já adianto que está chegando retatrutida e já tem gente falando que tem acesso. Então. Está em fase 3 de estudo, Ainda não foi autorizada, ainda não tem nada assim, né? Tem alguns dados já para gente, mas não tem nada ainda fechado, né? Que quando termina um estudo, aí vem a conclusão, eles apresentam pra gente, e aí vai ver a viabilidade de comercializar essa medicação. Então ainda não chegou nesse ponto. E já tem laboratório clandestino vendendo. Gente, eu queria saber como que tem isso, né? E só para contextualizar também, né, a retratutida, né? A gente falou a história, a Ana tá contando a história, ó. Começa com o GLP-1, né? Ação numa via, né, da via incretina. Aí eu falei da liraglutida e da sema, exemplificando isso. A gente falou da tirzepatida, que deu essa bate-bola, essa polêmica. 2 vias, análogo do GLP-1 e o tal GIP. E a Ana deu um outro upgrade, né? Que é análogo do GLP-1, GIP e do glucagon, que é um outro hormônio. Então, é um medicamento promissor. Mas o próprio fabricante, ele ainda não soltou os estudos. Então, como é que o pessoal já está vendendo um medicamento que nem o fabricante liberou o uso? Então, muita cautela, viu, pessoal? E a gente que agradece, né, por essa clareza, por essa transparência, né, em se posicionar. Certeza. Porque o Busca o Balde é para isso, né? A gente está aqui para falar o que tem de positivo, mas também para alertar, né, para falar, ó, não é tão simples assim. Não acredita em tudo que você ouve ou assiste no Instagram, né? Sim. Tem que ter um respaldo, né? A gente tem que filtrar a informação hoje, gente. Tem que ser prescrito por um médico, né? E não simplesmente, minha amiga usou, o cara lá da academia tá usando, enfim.
é muito mais sério, né? E tem casos, inclusive, de pessoas que não podem utilizar. A Ana mencionou aqui alguns casos, exemplo, né? Casos Então, que aparentemente seria super indicado. Né? Mas na hora que você avalia a individualidade ali, não cabe, Não né, é pra prescrever todo aquela mundo, né? medicação. Então tem que ter esse cuidado, né? E eu acho que é importante. Outro dia eu vi até um médico que se posiciona mais ali, né, na rede social, falando assim: gente, pelo amor de Deus, você acha que eu ia perder dinheiro se realmente fosse seguro, se fosse bom? Nem ia estar aplicando no meu consultório, certeza. manipulado e tal, porque eu tô perdendo dinheiro alertando isso pra vocês. Com certeza, Né? eu acho que todo mundo queria o dinheiro, né, que o pessoal tá ganhando, mas não da maneira, né? Esse dinheiro pra mim não é um dinheiro que seria bem-vindo, né? Não é um dinheiro Não limpo, seria pelo ético. menos pra mim não é ético. É aquela história do jargão que eu sempre falo, de colocar a cabeça à noite no travesseiro e dormir tranquilo ou não, né? Isso é verdade. Isso eu posso dizer, acredito que todos aqui que a gente faz isso e dá o exemplo, né? E parabéns pelo podcast ter aberto pra gente falar um pouquinho disso. Tava meio engasgado aqui, viu, gente? Tava meio entalado, Bruno, A gente aqui. solta. Só para complementar, nem é tudo que é vir da Europa é bom não, tá? Hoje eu vi uma quebra de laboratório europeu, não lembro o país direito, porque foi investigado. Por quê? Tava vindo do mesmo endereço medicações de laboratórios diferentes. Aí, o que estava acontecendo? É falsificação. Ele estava lá, você quer de tal laboratório? Beleza. Ele colocava etiqueta e mandava o lote. Cara, Meu Deus. Olha só. Que ponto chegamos. Aí você nem gente. sabe o que tem lá dentro. É, Esse é o pior que tem. pois é. Bom, acho que com isso a gente pode finalizar esse primeiro episódio. Eu vou dar um spoiler aqui pra galera. Esse primeiro episódio com o Dr. Eduardo Rachete. Obrigado pela oportunidade aí, pelo bate-papo. Nós que te agradecemos muito. A casa tá de portas abertas, viu? Para que você volte sempre. Eu fico honrado e muito agradecido mesmo de estar entre amigos aqui, pessoas queridas. Muito bom mesmo. Mais algum adendo, Ana? Não, deixa pro próximo. Deixa pro próximo, tem mais É, assunto, tem, né? E tem. você, Bruno? Nada, agora é só correr pro Panetone agora. Boa. Bom, então para vocês aí que acompanharam esse bate-papo, conta pra gente o que vocês acharam. É só deixar um comentário aqui embaixo, né? Se você tiver alguma pergunta relacionada, né, a esse universo aí dos produtos, né, que são utilizados tanto para emagrecimento quanto também para cuidar dessas outras áreas da saúde, conta pra gente aqui. A gente tá com um time fantástico aqui para te responder. Tenho certeza que todos eles vão ficar felizes de responder sua pergunta. Se você acha que esses conteúdos, né, essas conversas que a gente teve aqui podem ajudar alguém que talvez tenha a mesma dúvida da paciente da Ana ou que precisa, né, de um esclarecimento sobre como emagrecer com saúde, encaminhe esse episódio. É bem simplesinho, é só clicar nessa setinha aqui que tá apontando assim pro lado, encaminha para a pessoa no WhatsApp, no Instagram, onde você achar melhor. Se você acompanha a gente pelo YouTube e ainda não foi inscrito, aí não tem remédio, né, doutor? Não que vai tem. fazer a pessoa emagrecer. Não tem jeito, não há milagre, pessoal. Tem que ser Não. inscrito no canal. Se você ouve a gente pelo Spotify, ou assiste também, que dá para assistir, né, no Spotify, já segue a gente aí, deixa uma quantidade de estrelinhas que você acha que a gente merece. Fechou? A gente se vê lá no próximo episódio? Deixa o Insta do Edu. Oh, como é que eu errei, né? Eu não falei o Insta do doutor. É arroba... Arroba Eduardo Barcelos Rached. Dr. Eduardo Barcelos Rached. Tem o doutor antes? Eu vou precisar rechecar essa informação. Vamos olhar aí, aqui que a gente agora. vê A aí. gente põe aqui também A na gente põe aí, descrição. você põe na descrição pra mim. Isso. Essa parte eu não estudei. Tem muito conteúdo bacana Tem muito lá. conteúdo bom, Conteúdo. semanal, ético e com respeito. Acabei de checar, não tem o doutor. Então é Eduardo Barcelos Rached. Tudo junto, sem ponto, tudo do mesmo jeito que se fala. E vai estar aqui na descrição também para você clicar e ser direcionado para lá. O arroba da Ana, vocês já sabem, mas nunca é demais reforçar. Arroba doutora DRA, Ana Laura Ferreira. E do doutor Bruno, DR, Bruno Fujihara. Fujihara é Fujihara. Fechou? Fechou. Agora Fechou. Valeu. a gente se vê no próximo episódio, Até galera. mais. Até lá.